Mauro César Pereira, o próprio Abel Ferreira ontem, ele disse antes do jogo, ele fala, somos campeões com um time que podem dizer que não joga bonito, foi algo mais ou menos assim, que não joga bonito, mas que joga bem. Agora, esse ano, dá pra gente dizer que o Palmeiras muitas vezes jogou bonito? Porque o Palmeiras esse ano ele jogou, né, de forma ofensiva em muitas partidas, jogou um futebol muitas vezes diferente, mudava de acordo com o seu adversário. O Palmeiras esse ano chegou a jogar bonito em várias oportunidades ou, na sua opinião, o Abel Ferreira tá certíssimo? É um time que não joga bonito, mas joga bem. Esse negócio de jogar bonito também é uma conversa muito, sei lá, vaga, né? O que é jogar bonito, né? Depende muito do ponto de vista. Eu não gosto dessa expressão. A CBF que colocou um dia na camisa da seleção joga bonito, aí trouxe para si uma responsabilidade que nem sempre querem assumir. Acho que o importante é o time jogar bem. O bonito é consequência. O que é jogar bonito? É uma jogada plasticamente bonita, uma jogada mais envolvente, um futebol mais plástico. Isso, em alguns momentos, o Palmeiras já executou. Até porque eu acho que o Palmeiras tem jogadores muito bons. Eu acho que se desmerece muito a qualidade do elenco do Palmeiras, muitas vezes, como se fosse um grupo de jogadores medianos. Não, é um grupo de jogadores muito bons. Ele não tem, de repente, tantos craques desequilibrantes e tal, mas em todas as posições os jogadores são bons. E tem bons reservas também, em várias posições. O goleiro é muito bom, tem um zagueiro muito bom. Os pares desse zagueiro que tem entrado também são bons. Eu acho que o Luan, para mim, é o mais fraco deles, mas já cumpriu bem o papel inúmeras vezes. O Marcos Rocha não fez uma boa temporada, mas sempre foi um bom lateral. O Mike agora tem outra função, saindo bem. O lateral esquerdo, acho que o Vinha era melhor que o Piquerez, mas acho que o Piquerez cumpre muito bem. São jogadores muito corretos, muito bons, de bom nível. Você tem o Scarpa, você tem o Rafael, você tem um Rony que cresceu muito nessa posição que o próprio treinador o colocou. Você tem o Dudu, porra. O Dudu é um jogador histórico do Palmeiras, gente. Para mim é o jogador mais importante do Palmeiras nesses últimos anos. Ele participou de praticamente todos os títulos. Teve um breve afastamento quando foi lá para o Oriente Médio e voltou. Protagonista inúmeras vezes. O time do Felipão não dependia dele, pô. Era bola no Dudu que ele resolve. Ele resolvia. Quantas vezes resolveu? Então, acho que jogar bonito é algo muito, muito subjetivo. O time joga bem. Eu acho que é a melhor versão, embora tenha fracassado em 2 mata-mata, mas ganhou com muita segurança o brasileiro. Tem uma campanha parecidíssima com o do Atlético Mineiro, que na rodada do ano passado, na 35ª rodada, tinha 1 ponto a mais do que o Palmeiras tem hoje. Há muita semelhança aí. O Atlético tinha mais vitórias e mais derrotas, né? Mas a pontuação é quase a mesma, 1 ponto só a mais que o Galo tinha em relação ao que o Palmeiras tem agora, nesse momento, na 35ª rodada já campeão. Mas eu acho que essa questão de jogar bonito é muito subjetiva. O time joga bem, eu acho que é um reflexo também de uma sequência de trabalho que, por culpa dos outros clubes, do Atlético nem tanto, né? Porque o Cuca saiu porque quis. Mas os outros clubes não emitiram técnico, trocaram de técnico, e eu acho que a sequência, quando o trabalho ele é bem feito, a sequência é muito importante. E o Palmeiras tem um trabalho bom e que tem sequência, são 2 anos. 2 anos é coisa raríssima aqui no futebol brasileiro. Então, evidentemente, isso vai fazendo com que o técnico possa desenvolver um trabalho melhor, os jogadores entendem melhor aquilo que ele quer, ele tem mais facilidade para identificar, por exemplo, com quem ele deve contar ou não, até para fazer o descarte de jogadores que eventualmente não tenham o que acrescentar, você já tem uma visão um pouco mais ampla, porque você está há muito tempo com eles. O técnico adquire, depois de conquistas, uma força para poder se posicionar em certas questões até internas, que em outras situações o técnico que ficar fazendo composição. Você reparou como é que o Dorival elogia o Fabinho Soldado e o Juan? O que é isso? Isso é política, gente, é composição. Você quer ficar bem com os caras dentro do clube no CT. Frente ampla mesmo. É óbvio, isso é coisa muito... O Abel não precisa disso. O Palmeiras, se ele chegar amanhã e achar que qualquer um lá não serve, vai falar, não serve, não trabalha bem, não gosta do que faz, precisa de uma pessoa mais qualificada e tudo. Isso é relação profissional. Ele manda no futebol? Me parece que sim, né? Mas isso ele vai conquistando. Um técnico que está há pouco tempo num clube, ele não tem condições de chegar, de repente, dessa maneira, né? Você encontra gente, de repente, encastelada em certas posições, às vezes até estratégicas, que podem dificultar o seu trabalho. Isso tudo pesa. Então, depois de um certo tempo, você tem uma autonomia maior, uma segurança maior. E aí eu acho que a grande virtude foi do próprio clube, que ainda antes da Leila ser presidente, ainda era o Gagliotti, no ano passado, nos piores momentos, não mandou ele embora. Quando teve uma sequência de fracassos, Copa do Brasil, Recopa, Campeonato Paulista, Supercopa, no próprio Brasileiro, ficou muito longe do líder, foi perdendo tudo, ficou tudo em cima da Libertadores, mas acreditaram que poderia dar certo, e deu certo. Aí esse ano, com o título da Libertadores, um trabalho mais em paz, eu diria, sem tanta pressão, já com a volta da torcida aos estádios, mas aí com um título importante conquistado no final do ano passado. Isso tranquiliza mais o ambiente para você seguir o trabalho sem tanta discussão com relação ao técnico e tudo mais. Então, acho que aí tem uma grande virtude, que, por exemplo, outros clubes não têm. Quando, na primeira turbulência, já demitem um técnico, e às vezes um técnico capaz de dar a volta por cima.
Então eu entendo que aí tem um mérito grande do clube também de ter entendido no pior momento de toda essa trajetória de 2 anos que era melhor aguardar, insistir para ver o que ia acontecer. Se perdesse a Libertadores, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas não foi esse o rumo da história. O rumo foi uma vitória no ano passado e isso pavimentou o caminho para esse ano. E o time desse ano, acho que ele joga mais do que dos 2 últimos anos, sem dúvida alguma. Porque é uma sequência de trabalho, uma evolução. E essa evolução, acho que passar muito aí tem um grande problema para o ano que vem. Pelo Gustavo Scarpa, que finalmente acho que ele foi mais aproveitado onde ele sai melhor. Na Libertadores do ano passado, ele estava jogando de ala esquerdo. O Scarpa tem que jogar perto do gol, tem que jogar na posição dele, onde fica mais à vontade. Um jogador com potencial muito grande, coloca todo mundo na cara do gol, faz gols, bola parada, bola rolando, é muito forte. Eu acho que ele sempre foi subaproveitado no Palmeiras por diferentes treinadores. E esse ano, sim, ele foi colocado na função onde ele rende mais, foi o cara talvez mais desequilibrante do time e ele vai embora. Acho que esse é um grande problema que vai ter que ser resolvido, talvez com uma ida ao mercado, com uma capacidade de enxergar. E não alguém igual a ele, mas alguém que possa entrar no time e possa, jogando de uma forma diferente, também agregar. Vai ter que ser uma repaginação. Talvez entre o Endrick, né? O Endrick mais centralizado, aí fica Rony, Endrick, Dudu e o Veiga. Por dentro. Deve ser essa. Mas não é a função dele, né? Você vai outra característica. Não, sim, o Veiga passaria a usar mais o... Mas não sei se o Veiga tem essa capacidade que tem o Gustavo Scarpa. A quantidade de passos para gol que ele dá, desde os tempos do Fluminense ele é assim. Ele dá muito passo para gol, ele é muito forte na bola parada. Ajuda demais sem a bola, o que o Scarpa marca, ajuda a morder. Como é que você faz aí? Essa é uma missão que, aliás, não é uma novidade. Eu imagino que o departamento de futebol já deve estar pensando nisso já há algum tempo, porque já se sabe que ele não vai renovar contrato. Então, já há muito tempo tem que estar olhando o mercado para ver o que fazer. Eu acho que o Endrick tem que deixar ser natural. Essa coisa de já querer colocar o garoto como o responsável por uma função dentro do time, não vejo a menor necessidade. Deixa como está indo, que está tão bem. Aos poucos ele vai, né, entrando no time, vai ganhando mais confiança. Já está acontecendo. E vai ter agora a verdadeira carne assada, que é o campeonato estadual, né? No começo do ano. Vai meter gol a rodo naqueles timecos aí do interior, esse time pequeno. Vai fazer o diabo, vai ser um sucesso e vai ficar mais seguro para depois, na parte mais difícil do campeonato, poder deslanchar um pouco mais. Porque estadual é isso, né? É aquela molezinha. E para um jogador nessa transição é ótimo, porque ele vai ganhando confiança, vai jogar contra times mais fracos. Obviamente vai ter mais chance de fazer gols, de fazer boas partidas e vai ganhando confiança, vai ganhando mais segurança e naturalmente vai se impor aí como titular, embora seja muito jovem. Mas eu acho que a ida ao mercado vai ser importante e aí vai ter que ter uma boa percepção sobre qual jogador que pode chegar ao clube para preencher essa imensa lacuna que o Gustavo Scarpa deverá deixar. O Palmeiras, nesse Brasileirão, além de campeão, ele é o melhor mandante, melhor visitante, tem o melhor ataque, tem a melhor defesa, o melhor primeiro turno e o melhor segundo turno. O Abel falou sobre essa campanha histórica do Palmeiras, sobre os recordes quebrados pelo time e falou sobre a expectativa também para 2023. Digam-me vocês, uma equipa que bate os recordes que bateu, que faz este Brasileirão que fez, que saiu da Libertadores da forma que saiu, que todos vimos, que foi eliminado da Copa da forma que foi, que todos vimos, que fez uma Libertadores imaculada, que bateu recordes na Libertadores. Eu vou virar as costas a estes jogadores que nos ajudaram a ter... Não. Enquanto eles me mostrarem rendimento, é com estes que eu conto. Enquanto eu for treinador aqui. Enquanto for eu a decidir. Logicamente que se houver saídas ou vendas, aí as reposições terão que ser feitas. Portanto, quando eu disse uma ou duas mexidas, vai ser em função dos jogadores que sair. Se o Scarpa de sair, se o outro jogador sair porque quer sair, porque quer ir jogar mais, por cada saída tem que haver uma reposição. Portanto, na minha ideia, não estou à espera de mexer muito o nosso elenco, porque estes jogadores mostraram a todos nós, não foi só a mim, que têm vontade, que têm ambição, e não é só deste ano, de há 2 anos esta parte. É uma equipa que ganha de forma consecutiva. É uma equipa que está nas decisões na forma consecutiva. É uma equipa que ganha títulos e que perde títulos nas decisões. E é isso que nós podemos prometer. Portanto, eu quando olho para esta equipa, as mexidas vão ser sempre em função dos jogadores que forem saírem, porque querem ir à procura de outros projetos, ou que o clube venda, e se vender, as reposições têm que ser feitas. Portanto, se não houver vendas, não vai haver mexidas. Ele deixa claro até o que o Mauro falou no começo do programa, que quem manda no futebol é ele. Que ele vai querer repor de acordo com as saídas, só se vender, que ele quer contar com esse elenco. Eu vou até passar a palavra para o Mauro depois, né, sobre essa situação, que foi exatamente o que ele disse no começo do programa.
é o Abel Ferreira deixando claro, ó, quem manda aqui sou eu. Eu quero um elenco enxuto, eu quero esse elenco, porque vem mostrando serviço. Mauro César Pereira, sobre essa situação do Abel, deixar claro o que ele planeja para as contratações. Ali, ele avisou, quem manda no futebol sou eu, e eu vou definir as contratações e pro lugar de quem. É um planejamento, né, Mauro? É uma gestão dele querer equilibrar o time dele. Normal. Pede o jogador, contrata o jogador. Não vejo nada de... Mas tem muito time que sai contratando por nome, várias posições iguais. Ele tá deixando claro ali um planejamento do Palmeiras. Depende. Vai ser um time ainda equilibrado. Pode ser bom ou pode ser ruim o planejamento, né? Aí depende. A gente vai ver quem vai ser contratado. Atuesta é planejamento? Para mim é um mero coadjuvante que não acrescentou nada. Quando foi contratado agora, no início desse ano, teve muita gente que nunca viu o Atuesta jogar e falou, nossa, que coisa sensacional, que visão de mercado. Esse Atuesta, dizem que joga muito. É um jogador absolutamente comum. Então depende de quem o Palmeiras vai pescar no mercado. Se vai trazer jogadores que vão acrescentar ou não. Aí depende dele, do Anderson Barros, que faz um trabalho até muito silencioso, um cara muito discreto, e de mais pessoas que trabalhem no departamento de futebol do Palmeiras. Agora, se vai ser um bom planejamento ou ruim, a gente vai saber com o tempo, quando os jogadores chegarem, né? Alguns se acertam, outros nem tanto. Vejamos como é que vai ser. Também depende da disposição do clube em colocar dinheiro para contratar determinados jogadores. Mauro. Sim, o Palmeiras não deve contratar muita gente mesmo. Aliás, o Abel, ele deu a letra. Normalmente o treinador é criança no 2 de dezembro com cartão black na mão. Ele vai e pede tudo, né? Se fosse o filho do Sultão de Brunei, pediria, não, eu quero 8 centroavantes, 17 goleiros. Parece o querido craque Neto convocando para a seleção brasileira. Convoca mais para o Exército, né? Todos centroavantes. Beijo, Neto, me liga. Mas enfim, o casão também é assim. Mas vamos lá. O Palmeiras não deve contratar muito, acho que até que pode contratar um pouquinho mais, mas não vai contratar muito, até porque, para mim, insisto, que eu tenho falado já há algum tempo, o maior reforço de qualquer clube brasileiro vai ser o Endrick em 2023. E tem outro moleque da base, que não é também para apressar, mas é o parceiro dele, que é o Luiz Guilherme, que é muito bom. É muito bom. A gente fala menos dele, né? E quando se fala o companheiro do Endrick, como lamentavelmente uma outra empresa colocou, e o próprio Endrick colocou, falou, cara, o companheiro do Endrick chama-se Luiz Guilherme, da seleção sub-17. Um baita desrespeito e um péssimo jornalismo também, que aliás que a gente tem feito demais, isso eu também. Mas enfim, e tem o Giovani, que é muito bom, mas passou por lesão, passou por operação, precisa aguardar. Então tem gente muito boa a ser escalada. Entendam, ou se quiser não entende também, porque a gente pode até falar e vão ir para o outro lado. O Tabata chegou já como reposição para o Scarpa. É a mesma coisa? Não, inclusive porque são CPFs diferentes. Embora às vezes tem até atletas e vencedores que têm vários CPFs também, não é problema algum, né? Dentro de campo. Na justiça é outra questão. Mas enfim, o Tabata tem algumas características que pode até suprir do Scarpa. Dificilmente, porque o Scarpa é o craque do Palmeiras esse ano, e o craque do Brasileirão. Então não é fácil, até sobretudo sem a bola, como se mata o Scarpa e tal. Mas o Tabata pode ser. Agora, dificilmente o Palmeiras vai passar de 2 ou 3 contratações impactantes, muito difícil. A não ser que alguém se lesione, que eu espero mesmo aconteça. Com certeza, uma das contratações vai ser o substituto do Scarpa. Né? Ele mesmo já deixou isso claro, que o Scarpa vai sair. O Scarpa que, mais uma vez, ele é o líder em assistências do Campeonato Brasileiro. De novo. Pela 4ª vez seguida. Foi o que o Mauro César falou. Seguida não, pela 4ª vez no Campeonato Brasileiro, ele é o principal, é o líder em assistências. E não é só bola parada, também bola construída. Sim. Agora, fala também do Dudu. Mauro Betting fez o golaço que ganhou aí o prêmio Tectoy, né? A jogadaça pro gol do Endrick também é dele. E o Dudu, ele é tricampeão brasileiro já pelo Palmeiras. Né? Alcançou o topo do ranking de jogadores que mais venceram pelo Palmeiras no torneio nacional. Ele chegou a 117 vitórias e superou o Leão, goleiro, com 112. Qual é a dimensão do Dudu? Agora perguntando para você e para o Piperno também, que além de jornalistas são torcedores, para o Palmeiras. A dimensão desse cara. Tá renovando, né? Tá discutindo renovação. Tá. E quando ele saiu pro Catar, um pouquinho antes, eu fiz uma longa entrevista com ele, ele falou, cara, por mim eu encerraria a carreira no Palmeiras. Aí tem uma série de coisas até fora de campo e tal, e acabou levando pro Catar, voltando. Ele já queria naquela época ficar, dificilmente, até pela idade, que o Dudu saia do Palmeiras. Vem uma outra proposta, não parece ter um mercado, e até pelo que ele já experiência internacional que ele já teve, merecidamente bem de vida. O Dudu tem chance de bater recordes numéricos, né, de presenças e tal, de títulos também. O Dudu, ele, com a camisa 7, para um clube que teve Julinho Botelho e Edmundo, para mim o Dudu tá abaixo.
o que não é nenhum demérito. Só que o Dudu tá de um jeito, e ele é, para mim, o maior jogador do Palmeiras no século, e é o ídolo do Palmeiras no século, que ele pode se escalar no Palmeiras de todos os tempos. Assim, ele mesmo, Dudu, se acha ainda inferior ao Edmundo, tecnicamente. Eu acho o Edmundo muito mais jogador, o que não é um demérito. O Edmundo foi um espetáculo. Mas para a história do Palmeiras, a cada jogo que passa, a cada partida que passa, a cada conquista que passa, e até quando não ganha, até por aquilo que eu falei do Abel, o Dudu tem muito dessa identificação, birrento, marrento, barulhento, xinga todo mundo, extremamente palmeirense, provoca adversário. Gol contra o Corinthians no Pacaembu, que ele tirou o boné do Vanderlei Nogueira, gol do Chapéu lá em 2015, logo depois do pênalti catado pelo Fernando Praz. O Dudu, ele tem um grau de identificação imerecidíssimo, que ele já tá... O meu time que eu vi em 50 anos tem um ataque Edmundo, Evair e Rivaldo. O Rivaldo foi o maior do mundo em 99, jogou no maior time que eu vi de bola rolando do Palmeiras de 96. Olha, me dá um tempinho, assim como eu falei do Abel em relação ao Luxemburgo, o Filipão Brandão, o Dudu, quando acabar, cara, não vou dizer que ele vai tirar o Edmundo do Rivaldo, do Evair ou do Rivaldo, mas eu acho que já tá no aquecimento, cara. Assim, ele tá numa... Porque ali atrás do César Sampaio, o Alex, Ademir da Guia, eu não mexo. Mas o Dudu é essa história. É uma assim. renovação, e pra muita gente é uma renovação tranquila, contratual? Eu acho que vai ser como várias outras, mas deve dar no final tudo certo. Para o interesse das partes, né? Os filhos profundamente identificados com o clube também, família, tal. Ele é um caso raro também nisso, né? Um caso, e até pela chegada, a importância do Dudu já começa na chegada. Ele estava praticamente certo com o Corinthians, que havia inscrito ele para fora da campo, tinha a camisa 7 do Corinthians já preparada, só que em cima da hora o São Paulo que estava contratando na sexta-feira, a sexta-feira à noite o Palmeiras meio que passou, no sábado à tarde confirmou e domingo 9h15 da manhã apresentou pelo Twitter uma contratação que até hoje eu olhava pro Twitter, estava indo para outro centro de custo lá, olhava e falei, Palmeiras apresenta Dudu? Não, tá de sacanagem. Não se usava tanto o termo fake news, né? E não se fazia tanta fake news também. Eu falei, não é possível. E foi possível, a partir dali foi a virada de jogo fundamental pro Palmeiras até na Copa do Brasil no final daquele ano. Ele foi eu acho que ele tem uma outra coisa, né, Mauro? Ele é o símbolo da virada, porque a partir daquele momento, o Palmeiras recuperou parte da sua autoestima no mercado. Veja, um ano antes, o Aidar tinha falado aquele monte de coisa. 6 meses, o Palmeiras estava perdendo o Allan Kardec. O Thiago Mendes ainda naquele período foi para o São Paulo. Falou, o problema do Palmeiras é um pouquinho melhor. Falou, não, eu me sinto mais preparado, mais estruturado para ir para o São Paulo. O Palmeiras perdia várias bolas divididas. O pai do Marcelo Moreno. Oswaldo, que foi para o São Paulo, o Palmeiras pagava mais. Ele falou, não, eu vou para um clube mais estruturado que o São Paulo. Eu desci do Ceará. Pois acontecia esse tipo de coisa. Agora, você escalou esse Palmeiras do volante para frente. O meu Palmeiras, do volante para frente, eu até concordo contigo. Eu sempre tenho uma dúvida aí em relação a encaixar ou não o Djalminha, mas aí o ciclo dele foi mais curto. Uhum. Mas a minha defesa teria Leão, Arce, Luiz Pereira, Gomes e Roberto Carlos. Luiz Pereira e Gomes é minha zaga também. Eu acho que o Gomes é um cara que... Esse foi um outro cara que... Oi? Eu boto Marcos e Cafu. A zaga Luiz Pereira e Gomes é a zaga que eu vi também. Em 50 anos. Em relação ao Marcos e o Leão, eu sempre faço aquela distinção, né? Eu acho que o Marcos foi muito mais ídolo, o Leão foi mais... Acho que foi mais goleiro. Mas o Marcos, indiscutivelmente, é mais ídolo, é palmeirense. Até porque também é o personagem mais, enfim, midiático, provoca, brinca e tal. Ele encarna muito o palmeirense. Também. O Leão não. Não, o Leão encarna aquele palmeirense bravo, né? Ranzinze. Então, Leão, um beijo, Leão. Tô devendo, não sei, Leão. Eu tô devendo aqui. Mas pra mim foi o melhor de todos do Palmeiras. Jogou demais. Mas você também colocaria o Dudu no time de todos os tempos do Palmeiras? O Dudu Olegário, sim. Mas o César Sampaio, eu não posso falar que a dona Maria Helena, um beijo, melhor café. Mulher do Dudu vê sempre a Jovem Pan. Um dia que eu fiquei na dúvida entre o Dudu e o César Sampaio, ela nunca mais me serviu café. Mas dona Maria Helena, um beijo pra você. Mas eu acho que o Dudu Olegário. O Dudu, acho que ele já entraria assim num time B do Palmeiras. Ele pode se comparar ao Marcos, goleiro? Sim, nesse século. De ídolo. Não comparar, mas nesse século é o grande craque ídolo do Palmeiras. E a opinião do... Não, mas em dimensão de ídolo, ele já está à altura do Marcos? Eu acho que não, nem do Ademir da Guia aqui. É o divino por definição. Mas o que o Dudu está fazendo, e é uma carreira ainda em construção extremamente vitoriosa, e de novo essa identificação. O Dudu, tem milhões de Dudus nas arquibancadas do Em cima do Ademir da Guia, ele considera esse momento do Palmeiras a terceira academia. Vocês concordam? O Ademir da Guia, eu já discuti isso muito com ele, inclusive pessoalmente.
Eu poderia, a Via Láctea da Parmalat, eu acho que poderia ser a terceira academia, mas eu gosto de deixar as coisas, eu não gosto de renomear, aí eu vou dar razão para o Flávio Prado sobre se Taça Brasil Brasileirão, se Robertão Brasileirão, quando se assume, cumpra-se. Né? A Via Láctea tinha um elenco mais, tinha um time mais talentoso que esse. Tal. Mas o chegou que a ter 7 jogadores convocados simultaneamente para a seleção brasileira. 93. Quer dizer, não é o caso desse elenco. E com detalhe, tirou uma fila de 16 anos. Sim. E em tirar em 16 anos, em 18 meses, o Palmeiras ganhou 5 títulos. O Rio São Paulo com reservas e 2 paulistas e 2 brasileiros. Nenhum time que ficou tanto tempo na fila saiu tão bem. E era outra coisa também, e não é só elogiar a Parmalat, mas também era outro momento. A Parmalat, quando foi começar a montar no time mais jovem, até para ter negociação na Europa e não só com Parma, quem que ela buscou? Edmundo e Edilson. Antônio Carlos e Roberto Carlos. Olha o nível dos caras. Não estou falando que agora não tem, a gente já falou, e o Mauro César comentou bem, o nível do elenco do Palmeiras evidentemente é muito bom. Jogadores históricos para a história do Palmeiras. Mas olha os moleques que se tinha. Hoje, sinceramente, você tem um Edmundo disponível no mercado para você bancar, Palmeiras ou Flamengo, Atlético Mineiro, um Edilson, um Roberto Carlos, um Antônio Carlos, e logo depois um Rivaldo. O Rivaldo chega em agosto de 94 sendo do empréstimo do Corinthians. Lembrando que esse monte de gente que você citou foi todo mundo contratado pelo Palmeiras antes da Lei Bosman lá na Europa. Sim, é de 95, que era outra realidade também. Aí muda o jogo. Hoje todo mundo. Tipo o Vini Júnior, com 2 jogos profissionais já estava lá. O Rodrigo com 18 anos, possivelmente o Hendrick. Era uma outra realidade. Não estou falando que tudo era melhor na época, mas também foi uma felicidade muito grande naquela cogestão entre Palmeiras e Parmalat de ter nomes como esses disponíveis no mercado.